Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Vamos agora tirar uma dúvida de uma questão sobre progressão geométrica, beleza? Vamos lá, a questão vai falar o seguinte: se os termos da progressão geométrica ABC são lados de um triângulo retângulo, olha que informação interessante, são lados de um triângulo retângulo, certo? Então, é correto afirmar que a razão dessa PG é um número. Eu não coloquei aqui as alternativas, tá certo? Mas a gente vai trabalhar aí o passo a passo e eu vou te mostrar. Beleza. O que acontece? Vamos lá. Nós temos uma sequência que se trata de uma PG, uma progressão geométrica, que é justamente essa sequência aqui, A, B e C, correto? O que acontece? O problema fala que essas sequências são lados de um triângulo retângulo. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui um triângulo retângulo, tá? Só para a gente ter uma ideia, não precisa nem fazer o desenho. Vou colocar o ângulo de 90 aqui. Só que para deixar a nossa vida talvez mais simples, no caso da PG, existe um tópico dessa matéria que é chamado assim, ó, PG de 3 termos. Quando você tem, vou até colocar aqui embaixo, ó, PG de 3 termos. Quando você tem uma PG que usa 3 termos, nós vamos utilizar aqui, por exemplo, esse conceito teórico, que é o seguinte, ó, eu vou colocar assim, x sobre q, que é nossa razão, nós temos aqui x e nós temos aqui x vezes q, correto? Então, o que acontece? No triângulo retângulo, nós temos o seguinte, um detalhe muito importante, né? A hipotenusa, que é esse lado aqui, ele é o seu maior lado. E quando eu trabalho com essa sequência aqui, o maior lado é o x vezes q. Então, eu vou colocar aqui, ó, a hipotenusa x que multiplica q, e os outros dois lados, tanto faz. Então, esse de cá eu vou colocar x sobre q, e esse aqui de baixo vai ser o nosso x, correto? E sendo um triângulo retângulo, você vai aplicar Pitágoras, que começa pela hipotenusa. Então vai ficar assim, ó, x que multiplica q ao quadrado, certo? Isso é igual a x ao quadrado mais x sobre q ao quadrado. Ó, aplicando Pitágoras, a gente tem essa relação. E agora a gente vai trabalhar um pouco isso, ó. Aqui vai ficar x ao quadrado que multiplica q ao quadrado, que é igual, aqui já é x ao quadrado mesmo, mais, e aqui vai ficar x ao quadrado sobre q ao quadrado, correto? No segundo membro, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado que multiplica x ao quadrado, que é igual, tira o mínimo, ó, o mínimo vai dar q ao quadrado, certo? Lembrando que aqui embaixo, quando não tem nada, sabemos que é 1. Então, você vai fazer o seguinte, ó, q elevado a 2 dividido por 1. É q elevado a 2 vezes x ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado vezes q ao quadrado, certo? Mas, aí agora nós temos q elevado a 2 dividido por q elevado a 2 é 1. 1 vezes x ao quadrado vai ficar x ao quadrado, beleza? Aqui a gente só tirou o mínimo. Agora nós vamos pegar esse q ao quadrado e nós vamos passar para cá, multiplicando com x ao quadrado vezes q ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado vezes q ao quadrado vezes q ao quadrado, que é igual a x ao quadrado vezes q ao quadrado mais x ao quadrado, correto? Então, nós vamos ter o seguinte, todo esse termo aqui, ó, quando eu olho q ao quadrado vezes q ao quadrado, né, é multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Então, você vai ter ali, ó, x ao quadrado vezes q elevado à quarta potência. Aí, passando os outros dois termos para o lado de cá, menos x ao quadrado q ao quadrado, menos x ao quadrado, que é igual a 0. Aí nós chegamos nessa situação onde todos os termos possuem x ao quadrado em comum.
Então, a gente vai colocar em evidência. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado vezes. Aí vai sobrar aqui, ó, q à quarta menos q ao quadrado menos 1, isso é igual a zero. Então, onde nós caímos? Num produto de dois termos iguais a zero. X ao quadrado igual a zero e todo esse termo aqui, ó, que está entre parênteses igual a zero. O problema está falando da razão, né? Então, a gente já vai direto no termo que está dentro do parênteses. A gente vai ignorar o resto do problema que não precisa. Então, ó, q à quarta menos q ao quadrado menos 1 é igual a zero. Vamos colocar isso? Vou colocar aqui, ó, q à quarta menos q ao quadrado menos 1 é igual a zero. Vamos só confirmar aqui? Isso. Então, a gente tem que trabalhar essa equação, que é uma equação biquadrada. Ou seja, isso aqui, ó, você pode quebrar assim, ó, o q à quarta é q ao quadrado elevado ao quadrado menos q ao quadrado menos 1 igual a zero. E qual é a técnica que você aprendeu? Você tem que lembrar que q ao quadrado, por exemplo, você vai chamar de uma outra letra. Por exemplo, vamos chamar aqui por t. Então, onde tem o q ao quadrado, a gente vai chamar por t. Então, você vai ter o seguinte, ó, t ao quadrado menos t menos 1 igual a zero. E aí, automaticamente, nós caímos numa equação do segundo grau. Então, o que acontece? Vamos trabalhar essa equação. Nós vamos ter o seguinte, ó, delta vai ficar b ao quadrado menos 4ac. Então, você vai ter aqui, ó, que delta é igual b ao quadrado. Vamos só identificar ali para quem tem mais dificuldade, ó. Olhando para essa equação aqui, nós temos que o a vale 1, que é o valor que acompanha t ao quadrado. Nós temos que o b vale menos 1, que é o valor que acompanha t. E nós temos que c é menos 1, que é o termo independente. Então, a gente pega e substitui, ó. Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 1. Então, você vai ter o seguinte, ó, delta é igual a 1, aqui vai ficar mais 4, ó, menos 4 vezes menos 1. Menos vezes menos é mais. Então, aqui o delta é igual a 5, né? Ou seja, o que acontece? O delta é maior do que zero, só que você já olha e fala assim, não é uma raiz exata. E agora? Normal, vamos lá, ó, por exemplo, qual que é a fórmula de Bhaskara? Lembrando que a nossa equação, a sua variável é o t, ó, cuidado. Então, vai ficar assim, ó, t é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, você vai ter que o t é igual. O nosso b é menos 1, qual menos na fórmula fica mais 1, mais ou menos raiz quadrada de 5, não é exato deste indicado, sobre 2 vezes o a, que é 1, que é 2. Então, aqui, se você separar, você vai ter que t' é 1 mais raiz de 5 sobre 2, e você vai ter que o t, duas linhas, é 1 menos raiz de 5 sobre 2. Só que a gente tem que voltar aqui, ó, no q ao quadrado. Então, primeiro a gente vai pôr o seguinte, q ao quadrado é igual o primeiro valor, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2, você vai ter que o q é igual a raiz quadrada de 1 mais raiz de 5 sobre 2, tá certo? Você vai chegar nessa relação aqui. E você pega o outro valor de t, que é 1 menos raiz de 5 sobre 2, só que aqui nós temos o seguinte, ó, quando você faz raiz quadrada desse valor, esse valor aqui de dentro, ele vai ser um valor negativo. Então, raiz quadrada de um valor negativo não existe. Então, o valor da nossa razão vai ser esse valor feio aqui mesmo. Só que eu não coloquei aqui as alternativas, que fala se ele é um número irracional, se ele é real, um monte de coisa, entendeu? Então, a resposta correta é o seguinte, esse valor aqui, ó,
ele é um número irracional, certo? A alternativa correta fica sendo a letra A. Se você pegar essa questão por aí, você vai ver as alternativas e aí a resposta correta fica sendo a letra A, que ele fala assim, ó, que é um número irracional. Então nós encontramos esse valor aqui. Como que eu sei? É só você lembrar assim, ó, toda raiz que não for exata é um número irracional, entendeu? Por exemplo, nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 5, não é uma raiz exata, então se trata de um número irracional, tá certo? Então a resposta correta foi aí a letra A, beleza? Então uma questão que não é tão simples, mas que você tem que usar esse trajeto aí para se sair melhor nela, beleza? Então fizemos essa questão aqui de progressão geométrica e eu te vejo na próxima. Até lá!